Que é o quê? Vistoria predial. É importante? O que é? Serve para quê? Serve para o seguro? Serve para controle de pragas? Para mim, vistoria predial é só para saber o tamanho das caixas d'água. E se tem rato, tem barata. Para mim, vistoria predial é isso. Mas, vamos ver o que eles vão contar de diferente para nós. O espaço é de vocês. Sinta-se à vontade. Então eu vou iniciar. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz em estar aqui essa noite. Muito feliz em ver tantas carinhas conhecidas, outras novas, quem sabe novos amigos. E muito honrada por esse convite da Condocenter. Já há algum tempo a gente vem tentando, né, Rosi? E as agendas estão incompatíveis, mas felizmente deu certo. Muito obrigada pela presença de todos, aqui no presencial e no online. Gente, como a Rosi disse, o que é a vistoria predial? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Não, mas antes o Eduardo já foi apresentado, então ok. Eduardo Rogato, meu marido, diretor operacional, consultor. E para a gente iniciar como surgiu a vistoria predial da empresa síndica, eu vou contar rapidamente a minha história. Advogada há 25 anos, 26 anos, por aí, advogada condominialista. Eu prestava consultoria a algumas administradoras, é isso que um dia uma síndica me disse: Vera, você tem que ser síndica, eu não quero ser mais e tal. Eu resisti bravamente por 3 meses seguidos, até que um dia eu falei: Edu, eu acho que eu vou tentar, porque de repente eu consigo fazer isso daí também. Mas resisti, gente. A sindicatura não foi algo assim, amor à primeira vista. Comecei prestando essa consultoria, aceitei então, fui eleita e desde então, há 18 anos, estou como síndica e fiz a transição praticamente da advocacia para a sindicatura. Sou também conciliadora e mediadora pela Escola Paulista da Magistratura, com quem aprendo muitíssimo até hoje com a minha querida mestra, a doutora Ana Luísa Pretel. E, exercendo a sindicatura, eu vim notando uma necessidade de um aprimoramento das vistorias prediais apresentadas pelas administradoras. Pois não são todas, porém boa parte das administradoras oferecem no seu escopo de trabalho também essa vistoria. Mas é uma vistoria superficial, que eles fazem com pessoas que não têm nenhuma capacidade técnica, são pessoas que não estou subjugando essas pessoas de maneira nenhuma. Eles ofertam isso para os condomínios como um plus, um algo mais. Mas necessariamente não é a praia deles, não é o negócio da administradora, mas eles ofertam. E eu senti essa carência, essa necessidade. A cada vistoria predial, eu conversava com o Edu: olha, está faltando alguma coisa aqui, a gente precisa complementar, e acabava complementando. Como eu brinco na empresa, eu sou a louca dos relatórios, então eu gosto muito de tentar manter o controle com relatórios dia a dia, quando eu tenho a participação ativa da zeladoria, com relatórios, por exemplo, todas as atas eu tenho, todas elas relacionadas, discriminadas, de quem é a responsabilidade, quais são as providências que nós precisamos tomar com relação a que assunto, isso é da síndica, normalmente sim. Ou então eu preciso exigir alguma coisa disso do síndico, eu tenho que buscar, bem, enfim, independente. E as vistorias, elas traziam essa carência. Então, 2018, acho que meados de 2018, nós decidimos melhorar isso pela empresa. Elaboramos e eu apresentei para alguns dos meus conselheiros. Eu gosto muito de compartilhar decisões. Além de dar uma amenizada aí na tomada de uma decisão, né, compartilhar tudo isso ajuda a ter uma assertividade nessa tomada de decisão, apesar de que a responsabilidade sempre acaba sendo da síndica, né? Nós respondemos civil e criminalmente por tudo que acontece no condomínio. Então, quanto mais eu puder compartilhar, tanto com o subsíndico, quanto com o conselho, quanto buscando opiniões de condôminos, isso dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Porém, eu venho notando nesses 18 anos que reduz
consideravelmente as minhas dores de cabeça. E tudo que nós queremos na vida, não é só da sindicatura, mas eu acho que é na vida de todos os profissionais e na vida pessoal de todos esses profissionais, é ter paz. Porque paz não tem preço. Visto isso, fizemos a nossa vistoria, apresentamos, ela ainda não estava no formato que está hoje, que hoje eu sou absolutamente apaixonada por essa vistoria predial. No mês de junho, nós conseguimos organizar de uma maneira que fizéssemos todas as vistorias fora de São Paulo no mês de junho. Nós estivemos no Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Brasília e Belém. Fomos muito longe e isso me deixou muito feliz, principalmente com o resultado. Mas voltando um pouquinho lá, nós fizemos essa vistoria, apresentei para o conselho falou, Vera, vamos tentar ver por esta ótica que você está apresentando. Mas eles se encantaram. E o que traz a vistoria predial? O que é a nossa vistoria predial? Ela é uma ferramenta de gestão. Algumas pessoas já me perguntam, mas é obrigatório, não é obrigatório, se não é obrigatório eu não vou fazer. Então, o que a gente pensa é o seguinte, não é uma questão de obrigatoriedade. Há municípios que exigem, não é o caso de São Paulo. Mas a preocupação e o que eu tento transmitir para cada síndico é que se trata de uma ferramenta para a sua gestão. Uma vez você tendo todo o raio-x, toda a especificação, um olhar ampliado do seu condomínio, desde lá do subsolo até o teto, até lá o telhado, até caixas d'água e toda a infraestrutura envolvendo parte elétrica, parte hidráulica e manutenção, você vai ter entregue esse relatório, ele sendo muito bem feito, infelizmente o nosso é muito específico, muito detalhado mesmo, o síndico vai ter uma excelente ferramenta para tomadas de decisões de uma maneira muito mais assertiva. Ele terá condição de... Já tivemos casos assim, o síndico pretendia fazer a pintura da garagem. E aí nos contratou para a vistoria. Eu falei para ele, espera mais um pouquinho, vamos aguardar o resultado, a conclusão da vistoria, para que você possa tomar essa decisão, se você vai pintar a garagem, ou se você vai, sei lá, mexer no jardim, mexer no telhado, qualquer coisa que seja. E ele não sabia, porque é algo que não estava ali muito bem assessorado com relação às empresas que lhe prestam serviços na parte de manutenção. A caixa d'água ela estava em péssimo estado. E ele só descobriu isso com a vistoria predial. Então ele mudou todo o foco, ele mudou toda a sua estratégia de atuação e passou com a nossa vistoria a atuar num plano, com um planejamento que envolve toda a parte financeira, e ele conseguiu convencer, lógico, por meios técnicos, né? E agora com fotografias, com comprovações técnicas, de que ele teria que mudar essa prioridade. Então, o que faz, basicamente, a vistoria predial é dar esse suporte para que o gestor, para que o síndico possa ter melhores condições de tomar as decisões. Seja na esfera da manutenção elétrica, hidráulica, manutenção, infraestrutura. Quer falar um pouco? Explicar como é feita a vistoria predial. Acho que explicar um pouquinho, né? Explicar a gente controle, tem as lasers e aí a nossa vistoria predial ela tem três pontos fundamentais. O primeiro, vai passando o slide, mas isso aqui é só para a gente se basear. Isso aqui, eu acho lindo essa imagem, gente. Olha isso. Podemos dizer como uma metáfora que uma edificação é um ser vivo, composto por vários subsistemas que, se falharem, o todo adoece. Não é lindo? Por isso, é fundamental que se conheça o edifício da cabeça aos pés. E a metáfora é essa, porque é como ir ao médico. Você tem vários especialistas. E se você cuida só do oftalmo, de repente você vai ter uma dor de estômago, de repente você vai ter um problema cardíaco. Então é necessário que tenha um clínico geral
E ele vai te dar todos os especialistas para que você possa fazer o tratamento com esses especialistas. O condomínio é exatamente a mesma coisa. Se a gente só dá atenção para o jardim, se a gente só dá atenção para aquela pintura, fatalmente vai ocorrer problemas outros que não são visíveis, né? Normalmente não são visíveis. E a vistoria predial é composta de 3 etapas. Primeiro, o nosso técnico, ele faz a inspeção. Ele é uma pessoa extremamente minuciosa, detalhista. Vamos traçar uma coluna cervical para identificarmos a arquitetura do edifício. Ele faz uma varredura, uma inspeção detalhada para entender quem é o condomínio, qual a necessidade. E traz essa informação para a gente. Na segunda etapa... Sempre lembrando que o profissional que tem que ser contratado tem que ser uma empresa idônea, igual a síndica, fornece o serviço dela de vistoria predial, e empresas responsáveis, com engenheiros responsáveis para estar, e são habilitados para fazer esse tipo de serviço. Não é qualquer técnico, né, tipo de SENAC, sem excluir o SENAC, tá, gente? Não me olhem desse jeito. Mas assim, uma pessoa experiência que vai emitir um laudo correto, vai emitir, assim como eles, toda a característica que existe no prédio, que precisa ser feito. Por isso a importância que a Vera fala da vistoria predial. Eu, como arquiteta, eu peço muito para o síndico, e isso mais para frente a gente vai conversar um pouquinho, por que não é um custo, e sim um investimento para o síndico e para o condomínio. Quando eu falo a parte da inspeção com um técnico, eu disse isso porque o nosso prestador, ele é um técnico, e é um técnico muito capacitado. Eu acho muito importante essa fala da Luciane, porque uma vez que o síndico se respalda com empresas idôneas, sérias, que estejam ali, como diz o pessoal de algumas administradoras, ombro a ombro, mas pessoas, empresas que você efetivamente possa confiar, raramente o síndico vai ter algum problema. Então, lógico, a gente precisa sempre se valer de gente competente, porque também tem aquela história, né? Que não tem competência, não se estabelece. E aí continua aí, dando cabeçada no mercado, e vamos que vamos. A segunda parte da vistoria, ela é feita pelo Eduardo. Então, ele vai até, com esse relatório do técnico, fazer o quê? A revisão. Porque como nós que elaboramos o relatório final, que ele vem depois dessa revisão, a gente acha muito importante, absolutamente nada contra o online, aliás, adoro, foi um dos ganhos da pandemia, tenho feito inúmeras assembleias online, reuniões online, isso otimiza, ajuda, cursos, etc. e tal. Mas existem coisas que é preciso perceber. Da mesma maneira como alguns médicos fazem aquele atendimento a vídeo, como é que chama? Videoconsulta, sei lá, tá certo? Em outros casos não precisa ser presencial. Nós entendemos dessa maneira. Então, por isso que a gente se deslocou até Belém para poder verificar. Tudo bem, ele trouxe essa inspeção, mas a gente precisa lá olhar, precisa entender para que a gente possa transmitir por papel aquilo que efetivamente a gente conseguiu visualizar as necessidades, e o relatório vai trazer, inclusive, sugestões. É importante frisar o seguinte, relatório é diferente de laudo. O relatório de vistoria predial, ele vai dar um embasamento para que para que o síndico eventualmente busque um laudo específico, porque o laudo ele serve para matérias específicas. O relatório, o que ele faz? Ele faz um relato minucioso, é um raio-x do condomínio. Feito isso, inclusive com as imagens do drone, que é uma parte que eu adoro, eu acho muito legal, e eu fico sempre observando quando a gente vai apresentar o relatório de vistoria predial, quando a gente tem oportunidade, né? Nem sempre isso acontece. Em alguma reunião, o quanto as pessoas ficam assim encantadas, muitas vezes surpresas, outras vezes decepcionadas com
o que ela está vendo do seu condomínio, porque muitas vezes isso é absolutamente normal. As pessoas entram e saem do condomínio, nem sabem o que está acontecendo, não sabem como é, nunca viu. E é muito bacana fazer essa demonstração, apresentar para o condômino, para até mesmo o síndico, que muitas vezes não conhecem, como que é o seu condomínio. Então, essas são as 3 etapas. Feito isso, elabora-se o relatório e nós entregamos esse relatório. Complementando essa parte do relatório, como a gente já falou, o objetivo do relatório, ele não é somente demonstrar o que o condomínio está enfrentando. Então, nós identificamos a patologia, a falha, o problema, o que não está sendo olhado, e dessa verificação a gente apresenta sugestões. Né? Então, a gente, além de mostrar a deficiência, ou a falha, ou o problema em si, a gente aponta as possibilidades e o que o síndico tem que buscar. Então, vamos supor, ele está com problema de infiltração dos pilares, está com deslocamento das placas, né, que fazem a proteção da ferradura lá, da estrutura dos pilares. Então, a gente fala, olha, para você ter um estudo melhor do todo, você vai ter que, além desse relatório, buscar um laudo especializado numa empresa de estrutura. Né? Então, com esse laudo que você vai buscar, você vai ter subsídios de ver que tipo de tratamento você vai dar para cada um dos seus pilares. Então, não sou eu que vou identificar, não sou eu que vou dizer o remédio para aquela doença, mas eu vou falar que está doente. Né? E com outras condições, a fachada, né? Você às vezes tem um deslocamento, um desplacamento de fachada, desagrega o acabamento, você não percebe. Você só vai perceber o que você está lá andando no corredor e vê tudo no chão lá, e graças a Deus o cara não avisa ninguém. Né? E aí você tem uma condição, olha, você vai ter que ir lá fazer os seus ensaios, né, de aderência, ver como está a condição da sua fachada, porque você está com problema. E aí vai, né? São detalhes que no dia a dia o síndico, né, ele está focado numa gestão mais administrativa. Né? A parte de manutenção, como a Vera falou, ele está confiando que o prestador de serviço dele vai sinalizar. Ele está confiando que o rapaz que vai lá limpar a caixa d'água fala, ó, sua caixa d'água está com uma trinca, está vazando, ó, tem umas estalactites aqui, eu não sei de onde está vindo isso aí, entendeu? Aí ele não vai falar. Aí o prestador de serviço, muitas vezes, é o funcionário do cara que vai, é uma pessoa que vai lá para executar o trabalho dele, vira as costas e vai embora. Né? E se você não tiver um planejamento ou um olhar, você corre o risco de ser pego de surpresa. Né? Aí a hora que acontecer, você vai atuar na correção e não na prevenção. Isso é muito mais caro. Né? Então, a vistoria que a gente propõe, ela é uma vistoria de apoio, como a Vera falou, é uma ferramenta de gestão. Olha, eu estou te dando a vistoria, a criticidade do que a gente encontrou, tá? E o caminho que você deve adotar para buscar a solução, mais assertivo. Aí depois, como ele vai tratar essa informação, é outro problema. Aí já é o síndico que vai discutir isso internamente. Mas que a gente vai dar para ele a condição de tomada de decisão, de vai. Por exemplo, no relatório de vocês, chega a dar o grau de risco, de criticidade, exato. Você chega a dar o grau de criticidade para cada setor e comparar, né? Pelo menos o último que eu peguei vem assim, de 0 a 1000. Então aí você vai considerando qual é o mais... E aí fazer uma avaliação. No caso, a gente conversou, vocês apresentam, inclusive, até algumas sugestões do que está muito mais crítico e indicando para que o síndico, né, atue, que você comentou, em vez de pintar ou arrumar o jardim, vamos consertar o telhado ou vamos reformar a caixa d'água, porque vai ser um negócio que depois pode ter um problema muito maior. E é o que volta na questão da gestão novamente. É tudo uma questão de... Eu penso, uma vez que o síndico tem essa preocupação, esse cuidado, eu acho que, inclusive, essa responsabilidade
em fazer esse relatório, trazer esse relatório de uma maneira que queira apresentar, para que ele possa explicar por que talvez a mudança de decisão, não vou mais fazer o jardim, não vou mais fazer a pintura, mas eu vou fazer tal coisa, pouco provável que ele engavete esse relatório. Porém, já havia acontecer também. Então, por algum motivo, ele fez esse relatório, ele fez esse investimento e não deu continuidade. O que a gente procura fazer com a entrega desse relatório? Explicar a importância, dar esse detalhamento. Então, a gente procura ir até lá, explica para o síndico, chama o subsíndico, chama o conselho, se for o caso, chama os condôminos também, para que eles todos possam entender, porque não são obrigados a entender parte técnica. Eu, particularmente, não entendo muita coisa da parte técnica, por isso que eu preciso sempre nessa parte do Eduardo. Mas explicar a importância, e o que eu acho muito bacana é que a gente possa dar essa ordem de prioridade e sugerir. Na medida em que a gente sugere, olha, melhor que você mude a tua estratégia e comece com um plano de ação. Pega o teu relatório, faz um plano de ação, faz uma organização financeira para que você possa arcar com as despesas dessa obra, mas você começa por essa, depois você vai por essa e tudo mais. Trabalho de formiguinha, detalhado e tudo mais, dá super certo. Não tem como a gestão não ser super positiva. E o que a gente busca? O que busca todo profissional que trabalha com prestação de serviço? Renovação de contrato. Eu acho óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio. Se a gente presta um bom serviço, automaticamente nós teremos tanto a renovação desse contrato quanto indicações. Por mais que hoje em dia, né, e eu sou uma das que estou bastante na rede social, principalmente no Instagram, por mais que a gente faça tudo isso, por mais que a gente entre nessa onda, na verdade, o que acaba funcionando efetivamente é o bom trabalho, são as indicações de quem está tomando o nosso trabalho. E se a gente faz com amor, com dedicação, não tem como dar errado. Eu digo sempre para o Edu, a manutenção, ela faz parte da nossa vida pessoal e profissional. Tudo na vida é uma questão de manutenção. Você tem amigos, você precisa de manutenção. Você tem um casamento, e nós temos um casamento há 26 anos, depois de 9 anos de namoro, nós temos uma boa manutenção. Eu tive a sorte de casar com o cara da manutenção, né? Então, tá tudo bem. tô bem. É uma questão de manutenção. A gestão condominial não pode ser diferente. Se o síndico ele é orgânico e ele tem a intenção de dar continuidade à sua sindicatura, faça uma boa gestão. Se preocupe, mostre que você tem carinho por aquilo que você faz. Porque eu penso que se você não tem carinho, não tem amor, não vai refletir, não adianta. Sai daquilo, vai fazer outra coisa na vida, mas faça com uma paixão. A sindicatura profissional, a mesma coisa. Faça, demonstre. Pois não, Paulo? Eu tenho uma pergunta. Eu estava lendo ali o primeiro parágrafo, falando que o síndico é responsável, ele é responsável pelo condomínio. Você apresenta um laudo indicando os pontos críticos e tal. O síndico leva para o conselho, leva para os moradores, mas não... a coisa engaveta. Não por culpa do síndico, mas por culpa do conselho, por culpa talvez dos moradores, não vamos gastar com isso, sei lá, por N motivos. Como fica a figura do síndico? Porque ele é responsável, né? Ele é o responsável. Então, mas a vantagem dele é que está em ata. Ele tomou todos os cuidados. Isso. Ele se calçou, né? Ele criou uma condição que ele demonstrou para todos o conselho, para todos os condôminos, que tem uma necessidade, né? A não aprovação, né, pode não isentá-lo de responder, mas ele tem as garantias de que se preocupou e que fez. Tentou. Então, porque ele não é soberano da decisão, ele precisa dos votos, né? Sim. Então, mas assim, se ele não tem como, vamos supor, eu falei do exemplo lá da fachada que está caindo. Vamos supor que aconteça um incidente lá e cai na cabeça de uma pessoa. Se ele não tem a mínima ideia do que acontece no condomínio dele e
das condições do condomínio, ele vai responder por essa omissão. Mas se ele tiver tudo em mãos e conseguir elaborar uma defesa sólida, olha, eu fiz essa vistoria, levei para a Assembleia, votaram, mas não deixaram eu mexer. Ele vai responder, mas ele não foi omisso. Ele só vai se defender, mas ele vai ter isso bem. Como até explicar. Conhecer o condomínio refere-se a conhecer as áreas de risco, problemas iminentes e possíveis. Então não adianta, estou síndico. Né? E como a Vera falou, não tem amor, não tem paixão, não conhece o prédio que vive, ou que trabalha, no caso do síndico profissional, é risco todo dia. Né? Se você não domina o que faz, não sabe o ambiente que você está trabalhando, você corre risco. Eu acho importante dizer o seguinte, que o síndico já tem uma carga, né? já é uma responsabilidade tão grande. Então, não queira levar tudo isso sozinho. É importante compartilhar as decisões, é importante se valer de bons prestadores. Desde o zelador, que para mim, eu chamo de meus meninos, tenho um carinho enorme por eles, faço tudo o que eu posso para que eles possam estar bem, porque na medida em que eu preciso deles, eu preciso sempre, eles me atendem. Os meus zeladores, se eu ligar 3 horas da manhã, sei lá, ou eles me ligam, eu falo, agora eu preciso de tal coisa, eles vão fazer, eu tenho certeza disso. Porque a gente acaba criando uma relação de uma cumplicidade. Então, além da zeladoria, a portaria, os prestadores de serviços, e também conquistar o que é o trabalho de formiguinha, o seu subsíndico, o seu conselho. A gente precisa ter muito jogo de cintura. Eu brincava que eu sofria de insubordinação. Eu desde sempre tive escritório, eu nunca fui CLT. Desde pequena eu queria ser independente. Eu sou uma mulher independente, imagina, eu vou ter o meu escritório. Eu tive o meu escritório, eu sempre fui. E de repente eu falo, gente, mentira, eu sou totalmente subordinada, porque todo mundo quer mandar em mim. Inclusive o Eduardo. Ele tenta. Então, o síndico, na verdade, e hoje em dia, com o profissionalismo, e é outra coisa que eu preciso falar bastante sobre isso, que assim, quando eu comecei, há 18 anos atrás, nossa, era uma raridade se falar em sindicatura. Alguns dos meus colegas advogados falavam, Vera, como assim? Você vai deixar de ser advogada e tal, para ser síndica? Então, eu acho que fui uma das precursoras nesse assunto. Hoje em dia, não. Só que é importante dizer que as pessoas que façam um curso, se especializem, é importante que continuem se capacitando. Se capacitem, estudem, conheçam, compartilhem conhecimento, busquem conhecimento. E não é só, quem tem mais experiência. Não, quem está vivendo. Então, a história não é, eu tenho 18 anos, você só tem 1. Não é sobre a quantidade de tempo, mas e sim a vontade de querer fazer. Estar disposta. Eu preciso falar sobre a Carla, que é uma querida que eu conheci lá na rodada de negócios, e ela está assim, voando, sabe, porque ela vai atrás, ela busca, o Renan também vai atrás e busca e tal, e às vezes me manda mensagens, Vera, então estou pensando em fazer isso, o que você acha? Eu acho isso maravilhoso, porque quem tem vontade, chega lá, consegue. A gente precisa ter vontade de fazer e fazer bem. E pegar a vistoria predial e falar, deixa eu prestar atenção no que está aqui. Outra coisa importantíssima, nós entregamos essa vistoria e nós, posterior a isso, há síndicos que falam, obrigada, valeu, adorei, está aqui, eu faço agora o que eu quero. Beleza. Há outros que falam, e aí, o que eu faço? Principalmente os síndicos orgânicos, que nem sempre estão preparados. A gente dá consultoria. A gente explica tudo isso, sugere o que ele pode fazer. Inclusive, se for necessário, a gente expõe para o conselho, se quiser levar até para uma assembleia, a gente faz a explicação da condição que a gente observou.
né? E aí, como eu falei, a gente pode até, né, dividindo os níveis de obras que o condomínio precisa, a gente divide, como a gente já falou da criticidade, mas a gente muitas vezes vai mostrar para o condomínio que o que ele estava pretendendo fazer é uma coisa que só vai embelezar, não vai ser prática para o condomínio. Ah, vai valorizar o imóvel? Vai, mas o imóvel valorizado é aquele imóvel que não dá dor de cabeça para ninguém, né? É aquele que você tem prazer de chegar em casa, né? De transitar, usar o condomínio no todo. E aí a Vera tem um discurso muito bonito sobre a paz do condomínio, né? Então você tem que ter paz em casa. Ah, tá bom, o jardim não está tudo bem, mas a caixa d'água não vai me faltar água, né? Eu vou ter energia elétrica a hora que eu chego em casa, né? A comidinha está lá, né, conservada, né? Quem tem ar-condicionado, o ar está funcionando, né? A infraestrutura, ela estando em ordem, garante para você conforto, né? Mas tudo bem, vamos fazer o jardim? Vamos, depois conserta tudo e faz o jardim depois. Eu não consigo ficar sem palma. À vontade. Outra, eu não consigo falar sentado. É o combo. Não, Fica à vontade. não, O senhor é muito bem-vindo. pessoal, é o seguinte. A doutora Vera está formada, é advogada há 28 anos. Só que ela esqueceu de dizer aos senhores que ela recebeu a carteira da ordem na maternidade. Não, veja, é o seguinte, eu acho particularmente que todo síndico, ao assumir, principalmente no condomínio, já com algum tempo, a primeira providência seria pedir uma inspeção predial. Agora, um questionamento que eu lhes faço é a vistoria para prédio tombado, não responde agora, deixa eu sentar. Para prédio tombado tem alguma diferença do prédio normal? Essa é uma questão. A segunda questão é, eu creio que o laudo de vocês pode auxiliar muito judicialmente na condição de assistente técnico. Então, as duas questões, posso sentar agora? Vamos à primeira, o prédio tombado. Vamos pensar numa edificação como outra qualquer. Tá? É um prédio, tá? Que ele vai estar lá com as suas virtudes e seus problemas como outro qualquer. A única diferença é que nós vamos tomar o cuidado, né? Ou quem for fazer esse relatório tem que tomar cuidado com o que está tombado e o que tem que ser preservado, né? Eu já tive casos, né, de historiar prédios, né, que a fachada é tombada. Você pode derrubar as 3 outras paredes, faz um prédio novo para dentro, mas a fachada é mantida, né? Então, quer dizer, você faz a leitura do tombamento e garante que o que está lá está sendo preservado, né? Olha, eu vou ter que fazer toda a parte hidráulica novamente, porque não tem condição. O prédio é de 1800 e bolinha, é cano de ferro, já está tudo enferrujado, a água está indo porque ela quer, porque nem cano tem mais. Então, quer dizer, eu vou ter que fazer, né? Se o prédio é um prédio que está sendo habitado, né, tem condições de salubridade, de habitabilidade, né, de segurança. Então, obras são necessárias, sempre. E a vistoria vai te dar, para quem cuida, né, não sei nem se quem cuida de um prédio tombado é síndico também, mas deve ser. É síndico. Nós temos lavamento e especialista em prédio tombado. Então, esse síndico, o que ele tem que garantir? O tombamento. Opa! Mas também tem que garantir a integridade do condomínio e quem usa o prédio. Então, assim, a vistoria trata o prédio da mesma forma, litros da mesma linha. Só que, a hora que você for apresentar para ele, vamos supor, né, que o problema seja na fachada, e a fachada é tombada. Então não se trata de reforma, se trata de restauração. Aí você não busca o pedreiro, tá? O Zezinho aqui. Você vai ter que, né, bancar um restaurador. Então, quer dizer, aí você tem os detalhes que, uma outra coisa, só nessa linha, a gente tem que fazer uma leitura e nós temos que conhecer o que nós estamos fazendo, ou as características do condomínio, do prédio e o que ele precisa ser olhado. Então, vamos supor, esse tem um detalhe, ele é tombado. Então, já é outra leitura.
sobre o assistente técnico judicial. Ele sim, como ele perguntou, né? Mas e se engavetar e não fizer e der problema? Você está com a documentação na mão, né? Nós temos duas coisas que a Maria até citou para deixar bem claro. A nossa proposta é uma ferramenta de gestão que é o relatório de vistoria predial. Tá? Então, com ele, o síndico vai ter todo esse mapeamento do condomínio e vai saber por onde atacar, né, as patologias que o condomínio tem. Isso é uma coisa. Outra coisa são laudos, que tem respaldo objetivo. Então, vou fazer um laudo do pilar, é um laudo. Vou fazer um laudo da caixa d'água, é um laudo. Né? Então, nós vamos apontar o que ele precisa laudar. O laudo exige um engenheiro específico para cada área. Olha, estou com problema elétrico, então é o engenheiro eletricista. No pilar, é o engenheiro estrutural. Né? No pilar. Então, a vistoria dá base para o laudo. Né? E o laudo, ele é específico. Você lauda um problema. A vistoria é um relatório genérico. A vistoria vai te dar esse respaldo jurídico, vamos dizer assim, de um acompanhamento como assistente técnico, sim, vai. Mas se o problema for mais profundo, além disso, você precisa de um laudo para garantir que aquele objeto da ação, ou seja lá o que for acionado, ele está assistindo aquilo. Ele não é genérico. Né? O nosso relatório ele é global, tá? Não pontual. Para que não seja engavetado o relatório, o que você faz? O que tipo, além de rezar, é uma coisa que assim, eu falo porque é um dos problemas que eu tenho grande, porque é como convencer o síndico, primeiro de tudo, como convencer o síndico a fazer. A partir do momento que ele tomou a decisão, principalmente o síndico orgânico, né? A partir do momento que ele conseguiu se convencer que ele precisa ter um relatório do condomínio dele, como ele convencer os outros a também, porque isso é pago, né? Então, assim, como que isso daí tem um custo? Será que vai ser o custo? Então, né? Como ele vai convencer o restante dos condôminos que isso não vai ser um custo, mas que isso vai ser um investimento para o condomínio? Eu penso que o primeiro ponto é conscientizar o síndico efetivamente da sua responsabilidade. Porque nós estivemos até com uma pessoa que disse que quando começou com o síndico, ele estava numa reunião e aí o pessoal falou, quem quer ser síndico, dá um passo para trás. Ele não ouviu, todo mundo ficou para trás, ele ficou ali na frente e ele foi síndico. Eleito síndico. Assim ele começou a sindicatura na vida dele. Quando a pessoa não tem a exata noção dessa responsabilidade, eu acho que ela subestima. Subestima a responsabilidade, subestima, mas eu vou pagar por essa vistoria e tal, qual que é o benefício que eu tenho, eu vou ter que fazer esse investimento. É o que eu digo quando nós emitimos proposta com a sindicatura. Poxa vida, mas se eu fosse o síndico aqui... Pois é, você está feliz assim com esse síndico orgânico? Ótimo, continua com ele. Agora, se você precisa de alguém que possa ter um olhar profissional, tratar do condomínio como uma empresa, porque se equipara a isso, você precisa de alguém que esteja capacitado para isso. Senão, você continua do jeito que está e tchau, obrigada, eu vou falar para outra pessoa. A importância, eu acho, como é que a gente chega nisso, é trazer, fazer com que o síndico entenda qual a sua efetiva responsabilidade. E se a gente vai fazer uma primeira inspeção, se tiver essa oportunidade, a gente vê que tem iminência de problema, eu conto o problema para a pessoa. Eu conto o problema desse síndico. Você não vai fazer isso. Isso aqui pode cair na cabeça de alguém, você vai resolver uma indenização, você pode ser preso, inclusive também por isso, por ação e omissão. Tá aqui, vai cair, e aí, o que você prefere? Esse é um ponto. A escolha da pessoa, né? A gente faz a nossa parte. Agora, feito o relatório, como ele vai se convencer a compartilhar isso e colocar o que a gente relatou em prática, sabe a história do bode na sala? Olha, meu querido, tá tudo aqui. Você tem problemas, assim, a médio, longo prazo.
Se você quer continuar com todos esses problemas, o problema de longo prazo ele vai virar curto prazo. A economia que você poderia fazer agora, daqui a X tempo, você pode ter que ter um gasto muito maior. Eu acho que é uma questão de inteligência, né, gente? Porque assim, não dá para exigir isso de todo mundo. Mas a pessoa já fez um investimento da vistoria, ele vai notar que se ele aplicar a vistoria, não vai ser um custo, não vai ser uma despesa. Aí eu já estou indo para o fim. Será um investimento. Porque o que faz o investimento? O que a gente faz quando a gente faz o investimento? A gente aplica aqui, a gente ganha ali. A gente investe, a gente tem um benefício com aquilo. Quando você tem só um custo, você só despende. Você tem filhos, os meus 2 estão aqui. Eles são um grande investimento. Nós investimos a vida inteira no Vitor e hoje ele é um arquiteto, graças a Deus, de sucesso. Nós estamos investindo na Lorena, também arquiteta, muito em breve vai trazer isso para nós e para a vida deles. Agora, aquele filho que você investe e ele não traz para si primeiro, ou para os pais, sabe? Então, foi só custo. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Eles precisam entender o seguinte: gastou, vamos dar continuidade a esse trabalho, porque a gente faz efetivamente com detalhamento, com critério, com responsabilidade. Uma vez que pega o nosso relatório e procura entender, investir, priorizar, dar a ordem conforme essa sugestão, ele vai ter no futuro, muito breve, o retorno do seu investimento. Nossa, ele é síndico orgânico, então ele quer continuar? Ele vai continuar, ele vai ser reeleito. Ele é um síndico profissional, ele quer renovar o seu contrato? Com certeza ele vai continuar. Mesmo porque, tem outro detalhe, né? A pessoa, olha, então vou ter que fazer a obra da fachada. A menos que a gestão esteja péssima. Mas ninguém vai falar, poxa vida, eu não vou pegar essa sindicatura agora, porque a obra está aqui na metade. Não. Então o síndico o investimento dele trabalhar para que a vistoria predial seja implantada. E importante, a gente já tem tanta responsabilidade, compartilhe com o seu subsíndico, com o conselho, leva para a assembleia, como o Edu falou. Na assembleia, eles vão tomar essas decisões, a responsabilidade continua sendo nossa. Mas, na eventualidade de um problema, a gente tem, pelo menos, como tentar se defender, né, doutora? É uma tentativa. Então é isso, passou rapidinho. Custo ou investimento? O que vocês acham? Tem só, nesse gancho, tem um case recente que a gente acabou de fazer uma vistoria. O síndico, ele continuou orgânico no condomínio, né? Só que o síndico anterior, o síndico que nos chamou, né, contou toda aquela história, né, de desespero, né, porque ele tinha consciência da responsabilidade que ele estava assumindo, então ele nos chamou. E o síndico anterior tinha uma gestão de 20 anos, né? Então ele estava enraizado no condomínio, mas ele deixou uma herança muito complicada, porque ele fez não sei nem como falar, a sindicatura que ele adotou foi de total desprezo pelo condomínio. Então, você tinha um prédio já com uma certa idade, era um prédio antigo, com instalações elétricas bem antigas, totalmente fora hoje de norma, proteção, segurança, e mesmo uma instalação incompatível com os atuais equipamentos ou com o conforto que as casas merecem. Então, hoje, tem gente que tem frigideira em casa, tem air fry, tem micro-ondas, sei lá, tem de tudo. Só que a instalação elétrica era de 1800, 1500, sei lá, de quanto tempo lá. Aí, e sem contar os gatinhos, né? Era puxadinho daqui, puxadinho dali. Então, isso era uma condição elétrica. Aí a parte da fachada caindo, ou seja, o condomínio ficou largado 20 anos. Nós apresentamos a vistoria, fizemos essa criticidade, apresentamos o que ele devia procurar e até indicamos empresas. Né? Então, se você não tem as suas empresas, você procura, eu te indico essas duas três, né?
a gente não tem compromisso com nenhuma, mas a gente indica os parceiros da vida, né? Eu trabalho com manutenção há 20 anos, então conheço algumas boas prestadoras de serviço que garantem o produto que entrega. E ele está lá, ele está tentando arrecadar dinheiro para refazer a entrada de energia, para refazer a fachada, né? Para refazer a cobertura. É uma missão, né? E aí imagina você, síndico, chegar numa assembleia e falar, gente, eu tenho situações aqui críticas, e não são poucas, e que custam muito dinheiro. Né? Hoje fazer uma entrada de energia no prédio não vai parar, ainda vai saindo do zero, ele está saindo do zero, tá? É como se fosse do zero. Então, ele vai apresentar esse orçamento para uma reunião, uma assembleia, eu não sei se a pessoa vai ajudá-lo a matar o ciclo antigo. Eles não fizeram o que a gente falou, que é o planejamento financeiro para você manter seu prédio. Agora vem tudo de uma vez. Então, aí esse novo síndico, ele até virou um amigo, vou dizer assim, que fica me ligando e perguntando o que eu faço. Você tem que fazer, né? Não é o que você faz, você tem que fazer o que está lá. Se você não fizer, você está na linha de frente do problema, você é o síndico agora. E outra, pior ainda, né? Por uma questão, sei lá, que questão foi essa política, eles aprovaram as contas, aprovaram tudo do síndico anterior. Então, quer dizer, meu filho abraçou o palhaço, né? Agora casa com ele. Eduardo, quer me parecer, inclusive, que essa situação, esse prédio não deve ter nem uma ABCD. Não tinha. E aí nós estamos falando de vidas. Ele está comprometendo a vida dos condemônios que ali existem. Assim, veja bem, ele passou de uma situação de condemônio, né, porque de certa forma, independente de ele fazer parte de uma oposição, talvez que houvesse, não sei, mas de certa forma eles foram coniventes com 20 anos não aconteceu. Então, quer dizer, agora, como ele é o responsável, ele está desesperado. Né? Porque ele tem uma ansiedade, né? Porque, como a Vera falou, a hora que você recebe o relatório, você pode ter N reações. A dele foi de caos, né? Está desse jeito, está desse jeito. Quando vê as imagens do drone, é impressionante. Eu falo para você que observa. As pessoas começam a ver as imagens do drone e falam, isso aqui é real, isso aqui é lá no subsolo. É impressionante como as pessoas não conhecem onde moram. As pessoas veem, mas não enxergam. Né? Então, ela passa todo dia por aquele lugar, vê, mas tem uma amiga que a gente foi na locação. Não tem mais onde ela mora. Se vai no prédio desse que eu morei, no prédio de 40 anos. Um dos conselheiros, eu falei assim, gente, tem que reformar, é um subsolo, uma área de lazer. Tem tanto pra gente reformar isso daqui, isso aqui tá no lixo. O pessoal não vem tem uns cachorros usando, nem marcam as coisas lá, porque é terceira subsolo, ninguém vê. Aí vem você assim, a gente tem terceiro subsolo? Inclusive, o salão de festas fica lá. E o salão de joias também, o seu depósito também fica lá. Eu falei, vamos. As pessoas vivem na vida. E é um patrimônio. Eu ia só. Você me corrija. Eu acho assim, não sei a idade do prédio que vocês têm como gestão, mas quando uma construtora entrega o apartamento, ela tem como responsabilidade para cuidar das coisas que ela fez certo ou errado durante 5 anos. Mas está, para quem comprou um apartamento hoje e recebeu o condomínio, está no manual do proprietário as áreas comuns. Dentro desse manual de área comum, é obrigação você ter como condômino e também o síndico. Lá está escrito o prazo de garantia de cada uma das áreas e o período de manutenção para essas áreas. A partir desse momento que a construtora acabou o contrato de 5 anos, é sua obrigação começar a solicitar o laudo de inspeção, sim. Por quê? Você, a partir daí, consegue se organizar, porque o prédio passa 7 anos, quer dizer, passa 5 anos e 1 mês, começa a dar problema. Porque em 5 anos não teve um problema, mas
dia dá o problema. E aí a construtora vai virar para você e falar assim, não, minha garantia já passou, agora o problema é teu. Então, assim, é muito importante a vistoria predial por conta dessas situações, que ela vai te ajudar para não chegar num caso de 20 anos e não ter mais o que fazer, não adianta só pintar o mofo que está lá, é muito além. Eu penso que a melhor Sugestão, dica, conselho da sindicatura orgânica profissional foi eleito síndico, prepare-se, se organize e faça a vistoria predial. Vai te dar uma amplitude, vai te dar uma lente de aumento para aquilo que você vai começar a exercer, que é a sindicatura com toda a responsabilidade, você vai conhecer profundamente. Vai te dar a condição de você ter a manutenção elétrica, a hidráulica, precisa de laudo, não precisa de laudo, e organizar a parte financeira. A gente não faz nada sem dinheiro, nada. Agora, eu vou pegar um dinheiro bom, gastar naquilo que eu não estou precisando e deixar aquele outro para depois ter que fazer chamada, e é um caos ter que fazer chamada. Então, se organize. Fui eleito síndico, o que eu faço? Eu vivo vendo essas perguntas aí pela rede social. Fui eleito síndico, o que eu faço? Faz a vistoria. Quem é o melhor amigo do síndico? A vistoria. Quem dá paz, que é algo que não se compra para o síndico? É a vistoria. Uma vez aplicada, se ela for engavetada, ela vira custo. Se ela for aplicada efetivamente como deve ser, independentemente de ser a nossa, acho que a nossa é a melhor do mercado. Mas eu acho. Mas, sendo outra, aplica, gente. Vai atrás, vê o que precisa fazer, contrata. E faz valer aquilo lá que vai virar investimento. Síndico profissional, vamos renovar contrato. O síndico orgânico não quer mais relacionamento. Entrega a sua boa gestão para o próximo. Não fica com esses perrengues todos que a gente ouve falar todos os dias, gente. Não é fácil, não. Então é isso que é a vistoria predial, que é um assunto apaixonante, na minha opinião, que traz sim a paz condominial, e nós estamos à disposição, né, Edu? Acabou. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu tenho 2 perguntas para fazer. Você comentou da questão do prédio novo, ele ter 5 anos, né, da garantia. Talvez nem é uma pergunta, mas é uma coisa até óbvia, e é bom falar o óbvio. Seria interessante chamar uma empresa para fazer o laudo com 4 anos, porque ainda você ainda tem 1 ano para cobrar a construtora. E muitas vezes, eu tenho um síndico, um condomínio, que é meu bebê de 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em novembro, e eu já estou me programando para fazer com 4 anos, porque às vezes a gente chama a construtora, e a construtora ela quer fazer o mínimo do mínimo e sempre coloca a culpa em alguma coisa. Existem algumas áreas comuns, que nem você comentou, que a gente tem que fazer manutenções também para se manter, para não perder a garantia da construtora. E ela fala que não foi feito corretamente. Aí você mostra para ele, não, mas está aqui, ó, o manual de vocês. Aí você fala que foi feito, tem que fazer desse jeito, foi feito dessa forma, e mesmo assim eles tentam tirar o corpo fora. Então é uma pergunta meio óbvia, acredito que até o senhor Eduardo pode estar respondendo. E a segunda pergunta é quanto tempo que você, vamos supor, você foi lá no condomínio, você, a equipe, quanto tempo demora para sair esse relatório final? Vamos lá. A primeira, eu ia além. Não chamaria dos 4 anos, não. É a mesma condição do síndico. Quando o condomínio é implantado, né, que saiu o CNPJ, a partir daquele momento que a construtora entregou o prédio, a gente tem até um produto que chama o olho do dono. Né? Esse é muito legal. O que é o olho do dono? O olho do dono, vamos supor uma condição mais isolada, que é um apartamento. Então você acabou de comprar um apartamento da construtora, a construtora vai te entregar a chave, então você contrata um olho do dono, porque muitas vezes, vamos supor, a pessoa é advogada, é médico e não tem nada, né? Pra ver. Se o memorial descritivo está falando que é um piso XYZ e o cara te entregou o Z, né? Não vai saber. Então, o olho do dono ajuda o condômino que vai pegar a chave,
Ajuda a pessoa a ter garantia de que a construtora entregou o que ele comprou. Tá? Da mesma forma, o síndico desse primeiro mandato da entrega do condomínio. Né? Você mesmo falou, essa cantilena é ótima, porque não existe uma obra, tem uma máxima na engenharia que fala que a obra não se entrega, né? Se abandona. Né? Então você tem que tomar cuidado na hora que recebe o condomínio. A construtora que indicou o síndico, a construtora indicou a administradora. Mas independente disso, a isenção e responsabilidade é desse primeiro momento. Então o condomínio foi implantado, você teria que fazer uma vistoria para saber se o que está sendo entregue é o que está sendo vendido. E em um segundo momento, a nossa vistoria também, ela dá subsídios para o plano de manutenção, né? A minha expertise, e a gente precisa entender como funciona a infraestrutura do condomínio para gerar um plano de manutenção. O que é o plano de manutenção? É o que está instalado, periodicidade, como que você vai fazer a manutenção. Então, aí você cai naquilo. Mas você não fez a manutenção direito, sai da garantia. Então, você detectando que está mal instalado, que está na iminência do problema dentro da garantia, você tirou esse argumento da construtora. Você é o primeiro a chamar. Eu tenho um case, eu peguei a implantação do condomínio em Salvador, não sei se alguém já ouviu falar do Le Parc. O Le Parc é uma obra da Cirela, né? É um complexo de resort, né? Tem um clube lá dentro, eram 8 torres, na verdade eram 16, eram 1.500 apartamentos. Negócio de louco. Lá eu tinha uma equipe de manutencista de 16 pessoas. Então era uma equipe grande. E eu peguei esse prédio desde a implantação. Eles entregaram em 3 fases. Para você ter uma ideia, no dia da primeira fase, o elevador funcionava com um disjuntor que estava em cima do cavalete lá no 3º subsolo. E lá fora, com fogos de artifício, banda, até a chiclete com banana. Até o chiclete com banana estava lá para entregar o condomínio. Mas tinha, eu estava no backstage, eu tinha que garantir que o elevador não parava. Então tinha um menino meu lá olhando para o disjuntor, ele o disjuntor conversando a noite inteira, e o elevador subindo e descendo. Então são condições, né, eu do outro lado, né, a minha expertise estando do outro lado permite a gente ter um olhar diferenciado do que é possível a construtora fazer para entregar. Agora o que vai vir de surpresa depois? Então eu faria, obra nova eu faria já, o síndico faria na entrada, ele entrou no mandato, faz. Mas a obra é novinha. Cuidado. Vai ter surpresa. E a segunda pergunta foi... Quanto tempo que demora para fazer o relatório final? O nosso relatório de vistoria? Depende do empreendimento. Depende do prédio. Porque a gente até falou, né, a gente precisa visitar. Então a gente só faz, a gente só dá prazo olhando para o prédio. Então vamos supor, a vistoria em si, ela leva o quê? Vamos supor, uma torre solo, né, com uma área comum não tão grande. Vou levar 2, 3 dias talvez para fazer. Né? Aí depois tem a elaboração do relatório. Aí depois tem a revisão. Então, normalmente dentro do mês a gente entrega. Um prazo estimativo assim, entre fazer e entregar, 20, 30 dias. Aí dependendo da condição, pode ter uma pouquinho mais. Ela acompanhou a entrega. E realmente, a gente está tão feliz, né, de receber as chaves, enfim, finalmente. E é incrível o olhar clínico do profissional. Ela chegou, a porta está manchada, a parede está fora do nível, a pedra está manchada, o ralo não desce a água. Então, teve N itens para poder reparar. Imagina com toda a edificação, né? Então, quanto é necessário fazer a vistoria assim que é entregar? Porque há falhas, né? A construtora... E o olho do dono, o que a gente propõe com o olho do dono, é que o condômino faça isso antes da entrada da chave. Porque ele precisa relatar e falar, está tudo bem. E a pessoa que não tem conhecimento, na emoção. E depois, para discutir... Você recebeu agora, está falando? Não faltou o encanamento de um banheiro. Eu comprei um apartamento com 2 banheiros.
Tem um case do nosso apartamento, que eu não sei se a Vera lembra. Nós temos a área varanda do meio, né? Que a gente, o primeiro churrasco que eu fui fazer, fui lá, a fumaça voltou tudo. Eu falei, você não faz churrasco para receber a Aí nós fui lá reclamar. Eu falei, gente, não está dando. Aí foram achar o saco de cimento, né? E não estava nem no meu andar, estava no de cima, né? Mas assim, vão ser surpresas e situações que você vai ter, mas você evita, né, transtornos mais, como você falou, mais pontuais, que você vai ter um custo depois para corrigir. Então, mas aí ela aposta na emoção. Você vai ter um custo depois. E quando as pessoas falam, mas eu vou pagar para fazer um olho com olho, mas eu vou pagar para fazer uma vistoria. Presta atenção que isso é investimento. Isso não está. Você está, na verdade, economizando. Então, eu acho que cada especialista na sua área, eu acho que a pessoa é diferente. E você tem isenção, né? Você está isento, você não está com emoção lá. Né? Eu não sou o proprietário que está todo feliz, que está entrando no meu apartamento, nossa, meu apartamento conquistei. Não, calma aí, você conquistou, calma aí, né? Vamos. Pai. Eu quero interromper e peço que a bancada não solta antes que a Rosi comece a me entregar a prêmio. Não, porque todos os prêmios lá são meus. Pessoal, é sério que eu vou pedir a vocês. A partir da segunda-feira, o censo inicia. Por gentileza, síndicos, o meu diretor, que é o homem bravo, proprietário de uma empresa de portaria verbal, os recenseadores precisam de ajuda para adentrarem, minha síndica profissional predileta, adentrarem aos condomínios. Por quê? É uma dificuldade, principalmente se for portaria remota. E não adianta o condômino dizer, olha, fala lá que eu não estou. Não. Quem tem que atender o recenseador é o próprio condômino. E isso é lei desde 1968 e também ela se sobrepõe à LGPD. Então é sério e o IBGE precisa literalmente da nossa ajuda. Então é um pedido que eu estou fazendo aos nossos síndicos, aos nossos prestadores de serviço que auxiliem. E que também os nossos porteiros, zeladores, fiquem atentos. Porque os elementos amigos do alheio são muito mais espertos do que a gente imagina. E os recenseadores têm o QR Code. Nós temos que falar o QR Code. É porque eu fui lá e fui outra. Então, tem que tomar muito cuidado. Desculpe minha mestre de cerimônia. Muito obrigado. Vou encerrar então aqui, ninguém tem mais perguntas, agradeço a presença da Vera, do Eduardo. Agradecer a presença da Vera, do Eduardo, em nome do Conducenter. Uma salva de palmas para eles. Gratidão, gente. Parabéns pelo conteúdo todo, por compartilhar esse conhecimento todo com os nossos síndicos. E sabe que, agora eu me lembrando de uma situação, né? Essa vistoria,
as construtoras, é complicado, né? Porque você vistoria no final. Aquele condomínio do cupim de solo, essa semana, se ele tivesse sido vistoriado durante a obra ou na entrega, não teria tido o prejuízo que vai dar agora. Por quê? Porque deixaram a moldura, quer dizer, fizeram a construção e na construção faz as caixas, como faz as caixas de viga. 30 anos, um condomínio de altíssimo padrão. Só que na hora de fazerem as caixas, faz as molduras de madeira, normal. O que fez? E em alguns dos andares, pelo menos na maioria que foi visto lá, não tiraram a forma. Ou seja, deixaram a madeira. Um condomínio, naquele padrão, uma região que é comprometida mesmo, virou um hotel 5 estrelas pro Cupim. Gente, jardim lá fora, jardim em todo lugar. Tudo fechadinho, escuro, né? Iluminação fechada. E a madeiramento lá dentro, Cupim faz festa hoje. Nós tivemos pinzeiros, assim. Uma judiação. Aí, essa semana me perguntando, eu olhava para aquele relatório, para aquelas fotos, e eu olhava, gente, como? Mas é como você falou, da mesma forma que fica um saco de cimento dentro da churrasqueira, e vou mais longe ainda, você está falando, a gente fala de condomínio, isso acontece em construção de casa. A minha irmã acabou de comprar uma casa nova, construtora e tal, e também aconteceu a mesma coisa, vou fazer churrasco, primeiro churrasco, ninguém aguentava ficar na área de churrasqueira. Esquecer alguma coisa também dentro. E aí é o seguinte, cada um na sua, né? Realmente, a gente sabe o que poderia dar problema. Agora, as pessoas não estão... É importante isso, porque, veja só, um condomínio como aquele, você nunca vai imaginar que ia ter cupim solo. E não teria. Desde que eles tivessem tirado a forma que foi feito madeiramente, do caixão perdido. E olha que lá nem colocaram enxerto, não tem enxerto. Tem outro, tem um caixão perdido. Sim. Eles deixavam as formas de madeira e criou vários cupins. Eu sou assim de Não, mas não tem, é assim, é uma coisa que deveria ter feito. Tem um apartamento, É o problema. Não, porque aí vão abrir para reformar. E aí vão achar, porque senão só começa a sair aos poucos, né? Já estamos com isso, fica para arrecadar. Já liga, pô, você mandou gente destruir aqui nosso campo. E é porque você olha quando tá tudo reformadinho, bonito, você fala, não tem cupim. Aí o morador começa a mexer e começa a achar os cupins. Por quê? Tá dentro da construção. Mas é isso, gente. Gratidão, parabéns por todo o conteúdo. A gente só tem a agradecer. Conteúdo. A gente vai aprendendo cada dia mais. E dando sequência, claro. Nós vamos tirar, vamos para tirar no final, que você vai vir daqui para tirar. Vamos lá, vamos só finalizar aqui. Então vamos lá. Parabéns, quem quiser fotografar aqui. Parabéns a Combo Center pelo tema de hoje. Olha, muito bom, né? Gabarito dos expositores. A gente só tem a agradecer, né? O compartilhar de vocês, tá, tanta informação. A Vera depois tem cartão aqui, quem quiser fotografar também a tela, fique à vontade, depois ela vai estar aqui no café. E vamos lá, perguntas já foram.